Bom, gente, já que nós falamos um pouco de cada componente aqui, tá? Lógico que a gente não entrou em detalhes, não fizemos nenhuma animação computadorizada para vocês verem como é que a válvula abre ou como é que a água circula, mas o importante é ter um pouco do conceito, tá? Então vamos falar agora da manutenção do sistema de refrigeração, né? Então vamos repetir algumas coisas do que já foi falado, tá? Mas são coisas importantes, né, para que a gente relembre, porque às vezes a gente viu lá no início do vídeo ali, e como se já passou alguns minutos aí, pode ser que a gente tenha esquecido, tá? Então vamos lá, né? O controle do sistema, né, na verificação dos seguintes pontos, tá? Após ler as instruções de segurança, de manusear o sistema de refrigeração, nós vamos fazer algumas observações, tá? A primeira observação é assim: sempre que for intervir, que for verificar o sistema de arrefecimento, então cuidado, né? O motor está quente, então cuidado para não chegar a mão próximo do eletroventilador, porque ele pode ligar a qualquer momento. Isso aqui não se avisa quando é que ele vai acionar, né? Então cuidado com o funcionamento intempestivo do eletroventilador. O outro cuidado que nós devemos ter é jamais, né, em hipótese alguma, nós abrirmos o sistema de refrigeração, tá, o sistema de arrefecimento do motor, com temperaturas acima de 50 graus. Por que eu falo isso? A pressão de funcionamento normal, geralmente em torno de meio bar, tá, de pressão. Você fala, meio bar é uma pressão baixa, é uma pressão pequena. Só que nós estamos falando aqui de meio bar por centímetro quadrado. Então, uma água numa temperatura elevada e que esteja meio bar, então nós temos dentro do sistema em torno de 6 litros de líquido. A hora que você abre a tampa ali e a temperatura está elevada, esse líquido pode ser jogado a 2, 3 metros de altura. E se atingir a pele, né, para quem morou no interior, é igual pelar porco, né? Vai queimar, gente, vai arrancar a pele fora, tá? Então, muito cuidado. Então, a principal atenção nossa é com a segurança, né? Se a gente estiver bem, a gente consegue trabalhar bem. Então, cuidado, não abra o sistema com ele acima de 50 graus. Mas eu preciso abrir, é uma emergência e tal. Então, nesse caso, você vai pegar um pano molhado, uma toalha, vai colocar em cima da tampa, né, com água fria ali, abre o sistema e provavelmente, se houvesse a expulsão do excesso de pressão junto com o líquido do sistema, esse pano vai te proteger, tá? Mas o bom é não mexer, espera baixar dos 50 graus, porque se o motor já ferveu, não adianta correr, né? Não adianta ir lá, tirar a tampa, querer jogar água fria, pode piorar a situação. Então, ferveu, desliga e espera ele esfriar normalmente, né? Tenha um pouco de paciência. Não, já aconteceu, não adianta, né, querer remediar, tá? O negócio é depois que esfriar, a gente fazer o diagnóstico e ver o que aconteceu, tá? Então, a primeira coisa que a gente vê no sistema, a livre passagem de ar através do radiador, né? Do motor, do condensador. Então, por que a gente tem que verificar a livre passagem de ar pelo radiador? Então, o radiador ele é composto aqui de pequenos filetes, né? Por onde passa a água e pelas aletas. Só que, quando a pessoa viaja bastante, né? O pessoal que costuma sair de uma cidade para outra, principalmente quem faz esses deslocamentos em períodos noturnos, né? Na estrada pega muito inseto, muitas folhas, muito bicho lá, né? Uma série de elementos estranhos, né? Vamos dizer assim, e esses elementos vai se acumulando nas aletas, tá? Em dias de chuva acaba pegando poças d'água e junto com essa poça d'água vem barro, vem areia e tal, e isso pode obstruir a passagem do ar, tá? Então, é um dos primeiros pontos que a gente deve verificar, é justamente essa questão da livre passagem do ar no radiador, tá? Segundo, né, a limpeza e integridade dos permutador.
né? Permutador que a gente chama, né, os nossos trocadores de calor, né, aquele que eu falei, o da transmissão automática, ou então o Modine também lá que vai próximo do filtro de óleo do motor. Então, nesse caso aí, a gente tem que verificar também a integridade desse conjunto, né, e a limpeza. Como é que a gente verifica a limpeza? Simples, né? Joga-se água de um lado, né, com uma determinada pressão, do outro lado tem que sair praticamente o mesmo volume. Então, entrou um volume aqui, tem que ser o mesmo volume ali. Se a água está entrando aqui e aqui está saindo numa pressão muito baixa, é sinal que internamente ele está obstruído também e deve ser substituído, tá? Bom, o estado de integridade, tá, dos encaixes, dos tubos flexíveis. Então, verificar as mangueiras, né, as mangueiras do sistema de arrefecimento, vamos apertar ela, verificar se ela não está crocante. A mangueira crocante quer dizer, está ressecada, está ruim, está no momento de fazer a substituição dessas mangueiras. Verifica também próximo de onde vai as abraçadeiras, né? Então, próximo de onde vai as abraçadeiras ali, se estiver formando ressaltos na mangueira, se ela estiver inchada próximo onde estão as mangueiras, é sinal que aquela proteção que tem entre as borrachas, aqueles cordonéis que existem entre as borrachas para evitar a dilatação da mangueira já estão rompidos, né? Então, são pontos aonde, quando houver uma pequena elevação da temperatura, são pontos onde pode ocorrer vazamentos do fluido de refrigeração, tá? Então, além das mangueiras, nós devemos verificar fugas, né? Aonde? Que tipo de fuga? Então, as fugas podem estar nas mangueiras, próximo das abraçadeiras, né? Ela pode estar nos selos do motor e fugas na bomba d'água, ou até mesmo no trocador de calor debaixo do painel, o nosso radiador do ar quente que a gente fala, né? Então, qualquer fuga em qualquer um desses sistemas, né, vai fazer com que o nível do líquido de arrefecimento baixe e o dono do veículo tem que estar semanalmente ou uma vez a cada 2, 3 dias completando o líquido. Então, no caso, ela está completando o líquido, tem fuga. Por onde? Aí nos testes práticos, depois vamos mostrar como que pode ser, vamos falar um pouco mais como é que nós vamos detectar essas fugas. Então, as fugas é algo que a gente deve observar no momento do diagnóstico, tá? O estado, a tensão das correias, né, que vai acionar a bomba d'água, vamos verificar se essas correias não têm desgaste, vamos mostrar como é que faz uma análise de uma correia também, né? Verificar se ela tem ou não desgaste, olhando para a correia, porque hoje grande parte das correias que acionam a bomba d'água são correias elásticas. E correias elásticas, elas não costumam gerar trincas, né? Ela é uma borracha, então você não vai ver trincas. As correias mais antigas, o que acontecia? Você olhava para ela, verificava que tinha trincas ali no espaço de uns, sei lá, 10 centímetros ali, tem tantas trincas, opa, então está na hora de trocar, porque ressecou, tal, beleza. As mais modernas não tem essas trincas, ela é uma borracha, ela estica, né? Só que ela vai gastando na lateral da correia ali e a gente precisa, então, saber analisar, saber fazer uma medida, verificar se realmente está na hora de trocar ou não essa correia. Geralmente a correia de acessórios, que a gente chama, que é o que vai acionar a bomba d'água, é trocada em conjunto com a correia de distribuição, né? Só que nós sabemos também que tem alguns veículos agora que, né, acionamento da distribuição por corrente, então nós mantemos a periodicidade da troca das correias de acessórios, geralmente ali entre 80 mil quilômetros aproximadamente, né, que é o que o pessoal faz. E algumas bombas d'água não tem nem a correia que aciona, né? Então, vamos pegar um exemplo do motor THP. Então, lá é um rolamento recoberto por uma manta de borracha, né, que encosta na polia da bomba d'água e na polia do motor e faz com que a bomba d'água seja acionada, né? Então, vamos verificar se o sistema está funcionando também. Outro
outra observação que a gente tem que fazer e que eu já comentei, o correto funcionamento então do eletroventilador, tá? Verificar se ele está acionando no momento correto. Por que eu falo isso? Porque às vezes temos um problema num sistema de injeção, alguma coisa assim, e o eletroventilador vai ficar ligado direto. E não é assim, ele tem que ligar no momento ou na temperatura adequada do motor, tá? Então não é para ficar ligando a todo momento, né? Tá? Então, indicadores do quadro de instrumento, temos que verificar também. Para saber se o indicador do quadro de instrumento está correto ou não, é bem simples, né? Então verifica, quanto que está mostrando lá no quadro de instrumento? Está 80 graus? Tá. Pega lá a sua pistola de verificar a temperatura, né? Agora hoje todas as empresas têm uma sobrando, porque com essa questão do Covid aí todo mundo tinha uma pistola de temperatura para medir a temperatura do cliente, né? Então vamos pegar essa pistola aí agora e vamos usar no carro. Ela é uma ferramenta fantástica para a automotiva, tá? Então, verifica no motor qual que é a temperatura, verifica no quadro de instrumento. Tem coerência? Está próximo um do outro? Está funcionando bacana. Se não tiver coerência, nós temos algum problema, né? Ou no sensor de temperatura, ou é algum mau contato no chicote elétrico. Então, aí vai do conhecimento de cada um para poder verificar, né? Para verificar onde que está o problema.